Olá, amigo torcedor, tudo bem? Eu sou o Jorginho Carreira, você está no canal Carreira 10. No vídeo de hoje, não poderíamos falar de outro assunto, senão a vitória da seleção brasileira. Na verdade, as duas últimas vitórias nos amistosos contra a Gana e contra a Tunísia, de preparação e, na verdade, de alguns testes que o técnico Tite fez, prestes à convocação final para a Copa do Mundo. Então, o grupo hoje está praticamente definido, com algumas dúvidas, e a gente vai estar pontuando aqui. Primeiramente, eu queria agradecer a sua presença no vídeo, que você possa estar curtindo, compartilhando, comentando, trazendo sugestões, sua opinião sobre o que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Estamos todos com uma certa empolgação, mas calma, porque a gente vai falar um pouquinho sobre o nível de dificuldade nesses amistosos, em relação ao que se pode projetar nos adversários do nosso grupo, sobre o atual momento de vários jogadores importantes da seleção que estão em alta e alguns jogadores que podem de repente aparecer como uma surpresa na convocação final. Então o vídeo de hoje promete. Vamos lá, pessoal! O Brasil primeiramente venceu por 3-0 Gana, num jogo relativamente fácil, porém pegado, até por vezes desleal, que é um ponto muito importante, principalmente sobre o Neymar, que é o jogador diferencial hoje do Brasil, e os adversários abusam muito das faltas, e o juiz parece ser conivente com isso, e às vezes ele, quando revida, é ele quem toma o cartão. Óbvio que tem que ser feito um trabalho em cima desse psicológico do Neymar, mas parece que ele está um pouco mais... entendeu um pouco mais que é isso que os adversários vão fazer. Vão caçá-lo em campo e às vezes ele precisa se livrar da bola com mais velocidade. E no jogo de ontem contra a Tunísia, o Brasil venceu por 5-1. Alguns jogadores carimbaram com certeza a sua passagem para o Catar, inclusive como titulares. E eu vou estar falando um pouquinho agora sobre os setores, sobre as minhas opiniões, a minha visão sobre a seleção e o que o Tite fez de certo e de errado, porque nem tudo são flores nesse trabalho que já vem de um ciclo e meio. Ele é um treinador que está mantido para a próxima Copa e, por exemplo, o Filipão ganhou uma Copa, depois em outra tentou novamente e infelizmente foi uma tragédia. E Tele Santana disputou 2 Copas seguidas, mas a diferença é que ele saiu após 82 e voltou em 86 e o Tite foi mantido. Então tempo para trabalhar ele teve e é por isso que ele merece críticas sim em algumas questões, de muita teimosia e acho que até sinais de falta de produção de bons jogadores em alguns setores. Óbvio que ele também merece elogios por manter um esquema sólido. Hoje a seleção dificilmente toma gol. Ontem tomou um, mas que por vezes não se consegue evitar pela bola parada. Mas vamos lá. Começando pelos goleiros. Os goleiros não é novidade para ninguém, que serão Alisson, Ederson e o Everton. Inclusive eu achei que o Tite poderia ter dado minutos para os outros 2 goleiros, sabendo que o Alisson já é o titular. Ele poderia ter experimentado os goleiros para dar mais uma experiência e ver como eles se sairiam. Também os adversários não exigiriam muito, como a gente viu, mas serão esses 3 goleiros, eles não costumam se lesionar, então provavelmente não teremos nenhuma mudança no gol. Nas laterais, na direita, onde a gente tem um problema muito sério, na verdade nas duas, mas começando pela direita, o Danilo é o titular incontestável, ele faz um papel de mais segurança, como um terceiro zagueiro por vezes, igual ele faz na Juventus. O Tite tentou no primeiro jogo visualizar o Éder Militão, que começou a sua carreira como lateral, naquele lugar, e ele não comprometeu, jogou bem, sabe como fazer a função, e eu ainda acredito que o Tite está levando a gente na lábia e que o Daniel Alves vai estar na convocação final. Não vejo o Emerson Royal com força e não vejo nenhum outro com força. Na lateral esquerda, Alex Telles garantiu sua vaga com a infeliz lesão do Arana. O Alexandro também se lesionou agora, então o Alex Telles pôde jogar os 2 jogos. No final do último jogo ele colocou até o Renan Lodge, mas que foi para lá só para completar treino. Então os laterais provavelmente serão Danilo, Alexandro, Alex Telles
e Daniel Alves. Provavelmente. A gente vai saber em breve. Na zaga, fica uma das minhas principais críticas ao Tite, porque todos nós sabemos que a defesa é Marquinhos e Thiago Silva. E ele poderia ter dado mais minutos, de repente até 180, né? Colocar nos dois jogos o Bremer e o Ibañez para jogar. São atletas que atuam em alto nível, futebol europeu, sabem como enfrentar grandes atacantes e poderiam muito bem desempenhar um papel na seleção, até para enxergar esses jogadores como uma possibilidade. Misteriosamente, o Gabriel Magalhães não apareceu na convocação, assim como o Martinelli e o Jesus, os três do Arsenal. Pode ser que tenha havido algum tipo de pedido do Arsenal para que a seleção não convocasse, algum tipo de problema, e a gente não ficou sabendo de nenhuma informação, mas achei que faltou um pouquinho mais de sensibilidade do Tite em relação a isso. A dupla de volantes será Casemiro e Fred. Fred não vem atravessando um bom momento. O Bruno Guimarães pedindo passagem, mas porém não pôde jogar por conta de lesão, o que foi uma grande pena. E uma outra crítica fica em relação ao uso excessivo do Casemiro e não se testa nada. Não se coloca o Fabinho em campo. E aí numa Copa do Mundo, onde de repente o Casemiro pode tomar um amarelo, pode se lesionar como já aconteceu, a gente não visualizou uma alternativa concreta. Porque numa situação de treino é diferente de uma situação de jogo. Compor no meio de campo, Paquetá firme na titularidade, e aí o esquema tático da seleção vai variar em relação ao adversário, porque se o Tite optar pelo Vinícius Júnior, trazendo o Neymar para a armação, você tira o Fred e o Paquetá recua para dar dinâmica, como aconteceu contra a Gana. Porém, se você optar por um time mais consolidado no meio de campo, você entra com o Fred, coloca o Paquetá ali na ponta esquerda, ou voltando para o meio de campo, o Neymar joga mais aberto, o Vinícius Júnior vai para o banco. São alternativas que o Tite, enfim, começou a apresentar para nós e tem um vislumbre aí de um pouco de variação. No setor de ataque é onde a gente tem mais esperanças, porque tem apresentado ótimo rendimento. Rafinha carimbou sua vaga para a Copa, assim como o Richarlison. Um jogará na ponta direita, o outro como centroavante, e aí fica a definição de quem vai jogar como um terceiro atacante, se será o Vinícius Júnior, que está devendo boas atuações com a seleção brasileira, porque ele desempenha um papel diferente do que faz no Real Madrid, onde ele tem mais liberdade. Na seleção ele tem outros papéis, e infelizmente isso prejudica, assim como a gente viu em 2018 o Gabriel Jesus sendo prejudicado. Mas a seleção vem apresentando ótimos números, poderia até fazer mais gols se fosse mais objetivo em alguns momentos, principalmente com o Neymar, mas projetando, acredito que a seleção tem possibilidades grandes de passar do grupo com tranquilidade. Sobre o ataque, achei inclusive que ontem, contra a Tunísia, ele poderia ter variado e dado mais oportunidade ao Pedro desde o início do jogo, já que o Richarlison jogou o jogo anterior contra a Gana, e poderia ter colocado também o Antony no lugar do Rafinha, para testar também, dar mais tempo de jogo, mas acabou que o Rafinha e o Richarlison marcaram gols e tiveram outra ótima atuação, carimbaram. O Antony e o Pedro também vão para a Copa, ainda mais o Pedro depois do gol de ontem, exatamente fazendo o que o Tite gosta, né? Um jogador terminal, um jogador diferente, um jogador para brigar ali na área e pegar uma bola pingada e colocar para o fundo das redes. Eu acredito que a maioria das vagas já está preenchida e a gente vai ter somente uma ou outra surpresa. E eu estava pensando no seguinte: o Everton Ribeiro jogou pouco no primeiro jogo, ontem não entrou. O Coutinho ficou de fora, mas está em baixa no seu clube. E a não ser que o Tite leve ele para dar muito carinho nos treinos antes da Copa, eu acredito que se continuar numa alta apresentação de futebol e visando que são 7 jogos só a Copa, apesar da idade, pela confiança que o Tite tem, Renato Augusto pode pintar na convocação para a seleção. É um cara experiente, um cara que tem qualidade, mostrou aí agora no jogo contra o Fluminense. E é um cara que pode aparecer exatamente pelo demérito do Coutinho e do Everton Ribeiro, que não conseguem fazer grandes jogos pela seleção. E a posição de meio armador, infelizmente, que a gente sempre teve grandes destaques, está em baixa no Brasil. As considerações finais do ataque, eu acredito que 2 jogadores não estarão no Mundial, porque não vem tendo espaço e nem boas atuações, que foram o Firmino e principalmente o Matheus Cunha.
Esses dois eu não sei nem por que foram. E quem deve ir também como um amuleto, como um jogador jovem, com disposição quando entra e que vem decidindo em grandes jogos como na última temporada, é o Rodrigo. Acredito que ele vai estar entre os 26. Esse aumento de 3 vagas possibilitou ao Tite levar jogadores que talvez ficassem de fora se fossem apenas 23. Então essas são as considerações pela seleção. Antes de encerrar o vídeo, eu quero falar da JC10 Esportes, onde você encontra camisas do Brasil, camisas de clubes nacionais, internacionais, de ótima qualidade, bom preço, excelente atendimento. Eu vou estar deixando o link na descrição. Pessoal, eu quero agradecer. Curte o vídeo, comenta o que você achou sobre essas ponderações ao trabalho do Tite. Óbvio que é uma seleção sólida, por vezes encanta, e que a gente torce muito para que traga o hexacampeonato. É uma possibilidade muito grande. O nosso principal craque, o Neymar, está com fome de bola, está com uma temporada muito boa, tanto na seleção quanto no Paris Saint-Germain. Então, pessoal, compartilhe esse vídeo no grupo de WhatsApp com seus amigos, onde vocês falam de futebol, e a gente vai poder estar trocando essa ideia sobre alguns desses nomes que foram falados hoje. Muito obrigado, eu sou Jorginho Carreira, até o próximo vídeo!